Imagina ter dinheiro virtualmente infinito. Bom, você tem cartões de crédito sem limite no bolso, tem maços de dólares em espécie na carteira, sabe? O poder de comprar basicamente qualquer coisa que desejar. Mas, de repente, a sua viagem dos sonhos para e você se vê numa sala de detenção na imigração dos Estados Unidos. Nossa, esse é o pior pesadelo de muita gente. Pois é. E não é porque a pessoa cometeu algum crime, não é porque está em alguma lista de procurados, é pura e simplesmente porque decidiu viajar sem malas e, tipo, o domínio do idioma inglês ali é precário demais para explicar o motivo dessa excentricidade. Isso soa como uma cena absurda de um filme de comédia, né? Mas é a realidade brutal de uma parcela muito específica dos novos ricos aqui no Brasil. É. É aquele momento exato e profundamente desconfortável onde o poder financeiro bate de frente e em alta velocidade com a completa ausência de capital cultural. Aquele indivíduo tem a chave de ouro na mão, mas descobre da pior forma possível que a porta que ele quer abrir não usa uma fechadura física. Exato. É uma fronteira invisível, mas de uma rigidez absurda. E é exatamente essa fronteira invisível que a gente vai investigar a fundo no nosso mergulho de hoje. A base da nossa exploração aqui é o livro Coisa de Rico, A Vida dos Endinheirados Brasileiros, do antropólogo Michel Alcoforado. E a nossa missão hoje não é listar quem tem o maior saldo bancário do país, sabe? Ou ficar vendo quais são os carros do ano. Até porque isso seria bem superficial, né? Total. Nós vamos decifrar um enigma comportamental muito revelador. Por que a língua inglesa, especificamente o inglês, se tornou um campo de batalha implacável? Uma barreira separando quem acabou de enriquecer e quem pertence à elite tradicional. Certo? Vamos destrinchar isso. É um tema fascinante. O que salta aos olhos na obra do Alcoforado é que a riqueza, dentro da nossa estrutura social brasileira, ela não é tratada como um estado financeiro estático. Ela é, na verdade, uma relação de poder. E para exercer esse poder, não basta ter patrimônio acumulado na conta. É obrigatório dominar códigos muito específicos de comportamento. Sim. O inglês deixou de ser uma mera ferramenta de comunicação. Ele se tornou, talvez, o código de acesso mais cruel para determinar quem é verdadeiramente de dentro da alta sociedade e quem é intruso. Essa cena da imigração em Miami que eu mencionei agora na abertura ilustra isso perfeitamente. O livro apresenta um casal de emergente, eles são chamados ali de Mário, Jorge e Claudete. Sim, um caso clássico. Pois é. Eles chegam à Flórida para 15 dias de férias, mas não trazem sequer uma mala. E a lógica deles faz todo sentido dentro do universo da nova riqueza. Eles pensam assim: nós temos muito dinheiro, viemos para consumir a América, então vamos comprar todas as roupas, sapatos e até escova de dente aqui mesmo. É o poder de compra levado ao extremo. Só que, para um oficial da alfândega americana, que é treinado o dia todo para buscar anomalias, olha, um turista sem bagagem é um alerta vermelho gritante. É quase um convite para a famosa salinha da imigração. E como o casal não possui o domínio do idioma para articular essa justificativa de consumo ostentatório de forma convincente, a situação escala muito rápido. Existe uma presunção muito ingênua, sabe, por parte de quem acabou de fazer fortuna. Eles acham que o capital financeiro é um tradutor universal, que resolve absolutamente tudo. Mas a realidade demonstra que o dinheiro não compra a fluência instantânea na exata hora em que a pessoa precisa negociar a própria credibilidade com uma autoridade estrangeira. Analisando essa frustração deles, me vem uma imagem à cabeça. É como se, esse casal tivesse comprado o hardware de computador mais caro e potente que existe no mercado. Isso é o dinheiro que eles têm. O saldo no banco. Boa analogia. Só que na hora de ligar a máquina, de fazer ela funcionar ali no mundo da elite global, eles tentam rodar um software feito para um sistema operacional completamente diferente, que é a vivência cultural de onde eles vieram. E aí, o sistema trava. Fica claro que o inglês não é só um aplicativo de tradução que a gente instala de última hora no aeroporto. É o próprio sistema operacional dessa elite. Exato. Essa analogia do sistema operacional capta perfeitamente a essência sociológica do problema. Porque o idioma altera a forma como o indivíduo processa o próprio ambiente ao redor. O autor analisa essa angústia toda através de um conceito que a antropologia chama de estado liminar. Ou seja, é estar no meio do caminho, in between. Uma fase de transição, né? Isso é uma zona de transição e ela é muito dolorosa.
Pelo volume colossal de dinheiro, essas pessoas não pertencem mais às classes populares. Elas moram em mansões fantásticas, frequentam restaurantes exclusivos. No entanto, aos olhos dos ricos tradicionais, eles continuam sendo vistos como estrangeiros, como intrusos naquele meio. Mas deixa eu colocar um ponto de interrogação nisso, porque eu fiquei muito curiosa. Por que o inglês? Se a gente olhar um pouco para trás na história do Brasil e do mundo, o idioma oficial da diplomacia, do requinte, do grand-monde, sempre foi o francês. Verdade. A aristocracia global falava francês. A elite do café, lá em São Paulo, importava preceptoras da Europa para ensinar os filhos a conjugarem verbos em francês antes mesmo de irem passear em Paris. Por que o Mário Jorge e a Claudete não estão obcecados pelo francês hoje em dia? É uma ótima pergunta. Essa substituição é um reflexo direto da mudança no eixo geopolítico do capital, principalmente no último século. O francês era, de fato, o grande marcador da elite aristocrática. Uma elite que ancorava o status nas artes clássicas, naquela etiqueta rigorosa de salões europeus, numa certa erudição, sabe? Aquela coisa bem século XIX. Exatamente. O que acontece é que, com o pós-guerra e com a aceleração massiva da globalização lá nos anos 90, o inglês, predominantemente o inglês americano, se impõe como a linguagem absoluta do capital financeiro, das inovações tecnológicas e, claro, do consumo de luxo em escala mundial. Ah, faz sentido. O emergente brasileiro atual não sonha mais em discutir literatura romântica na França. O foco dele é consumir imóveis de luxo em Miami, é fazer rodadas de negócios gigantes em Nova York ou comprar arte contemporânea em leilões dolarizados. É o dinheiro falando mais alto que a poesia. Totalmente. O francês acabou se tornando uma excentricidade. Algo mais acadêmico ou de um nicho muito específico. Já o inglês, esse sim é o idioma que abre a porta do cofre da globalização. O que nos leva de volta para aquelas férias traumáticas em Miami. O casal finalmente consegue sair da imigração, aluga um carrão e tenta dar uma relaxada. Mas em vez de ligar uma música no rádio para curtir a vista para o mar, a Claudete, sentada lá no banco do carona, saca um pendrive, espeta no painel e o carro inteiro é inundado por lições de gramática. Uma cena e tanto. Uma voz fica repetindo incessantemente nas caixas de som. You must speak English. Repeat. E ela fica ali, repetindo que nem um papagaio, a ponto de interromper o marido que está dirigindo para testar se ele sabe, no meio das férias, a diferença estrutural entre os verbos must, should e have to. Nossa. É cômico de imaginar, claro, mas tem uma camada de tensão muito profunda nisso. Com certeza tem. O que essa cena expõe é a agonia do que o livro conceitua como o tempo transformador para o novo rico. A metamorfose social precisa acontecer na mesma velocidade alucinante em que aqueles milhões caíram na conta bancária dele. Uma pressa enorme, né? Uma pressa desesperada de apagar o passado humilde. O livro até cita rituais bizarros de abandono do próprio nome de batismo, nomes que remetem a origens mais populares são sumariamente podados. A Leonilce vira Lelê, a Valdirene vira Val. Eles tentam limpar com água sanitária qualquer rastro da origem anterior. Mas a fala entrega. Aí que tá. A fala, o sotaque, a construção frasal e o domínio da segunda língua são traidores implacáveis. Eles sempre denunciam a origem da riqueza. Carreira meio que biológica que se impõe a esse tempo transformador. O livro menciona o quadro europeu comum de referência para línguas e o dado é assustador para quem tem pressa. A fluência real em um novo idioma exige, em média, 1.200 horas de estudo e dedicação intensos. É muito tempo. É. Comprar um carro de última geração leva 20 minutos se você tiver um cartão Black com limite alto. Mas passar o cartão na maquininha não força os seus neurônios a criarem novas sinapses. Não existe transação financeira no planeta capaz de injetar a compreensão natural do must versus o should direto no cérebro de um adulto. Exatamente por isso a frustração é tão palpável no cotidiano deles. O cérebro humano, especialmente lá na fase adulta, apresenta um atrito cognitivo severo para absorver uma nova arquitetura linguística. Requer repetição árdua, exposição imersiva constante e uma neuroplasticidade que não dá a mínima para o volume de dinheiro que a pessoa investiu. A biologia não aceita suborno. Perfeito. A angústia do emergente deriva desse exato gargalo. O inglês exige a única moeda que ele não consegue comprar ou multiplicar num passe de mágica, que é o tempo dedicado e paciente.
Sabe, essa percepção sobre a necessidade implacável dessas 1.200 horas muda muito a forma como a gente enxerga certas dinâmicas hoje. Fica muito claro que aprender inglês para essa parcela dos novos ricos não tem nada a ver com a vontade de ler literatura no original. É pura sobrevivência social. A pessoa só não quer ser humilhada na fila da loja de grife. Sim, é um mecanismo de defesa. E isso me faz pensar numa coisa engraçada. Brincadeiras à parte, vendo esse desespero todo, eu chego a pensar que o grande segredo de ascensão social não é comprar uma bolsa Prada caríssima. A grande jogada é correr acessar lá o site www.jimmymelo.com e devorar um curso intensivo de inglês. Será que quem está ouvindo a gente agora e quer entrar para a alta sociedade não deveria parar tudo e ir fazer aula no Jimmy Mello? Olha, é engraçado você colocar dessa forma, mas brincadeiras à parte e voltando firme para o relato do alcoforado no livro, é exatamente essa sensação de urgência extrema do emergente. O Jimmy Mello ou qualquer outro método de imersão rápida se torna literalmente uma boia de salvação. Um kit de primeiro socorro e social. Exato. O antropólogo documenta relatos no livro de mulheres que chegam ao ponto de abandonar carreiras profissionais consolidadas, apenas para se fecharem em salas de aula fazendo intensivos de 3 a 4 horas diárias de inglês. Elas percebem que o status que o dinheiro comprou começa a oxidar muito rápido se não conseguem performar no idioma na hora que o ambiente exige. Nossa, largar a profissão para estudar verbo é um nível de pressão absurdo. É porque a sociedade das elites tem um faro apurado para detectar inconsistências. Se a sua carteira diz que você pertence àquele meio fechado, mas o seu vocabulário diz que não, você é tratado apenas como alguém que deu muita sorte na loteria da vida, e nunca como um igual. Empresa do mundo corporativo moderno, essa mesma angústia se manifesta de outras formas. Quem já trabalhou em escritório sabe bem do que eu estou falando. Ah, os jargões. Pois é. Pense em quem é a pessoa que mais polui as frases com jargões em inglês no meio do expediente. Quem fica falando em marcar uma call urgente, alinhar o budget do trimestre, fazer um meeting para ontem. E entregar tudo ASAP. Exatamente. Entregar ex-SAP. Curiosamente, quase nunca é o dono da empresa ou o CEO visionário. Esse cara geralmente se comunica de um jeito super simples e direto. Quase sempre quem abusa do jargão é aquele gerente de nível médio. O cara que foi recém-promovido e está suando a camisa o dia inteiro para convencer todo mundo ao redor de que ele agora faz parte da diretoria. Misturar o inglês no português ali na máquina de café é um grito desesperado de validação, sabe? Sim, essa observação espelha perfeitamente as conclusões lá do livro. O autor descreve muito bem como alguns novos ricos passam a forçar termos no cotidiano de maneira totalmente artificial. O pessoal começa a soltar coisas como hey darling, como vai? Sem o menor contexto. Fica até constrangedor, né? Fica muito, porque o uso excessivo e gratuito do idioma estrangeiro não é uma demonstração de fluência real. É a materialização daquela identidade postiça tentando se ancorar à força na nova realidade financeira. E o paradoxo trágico de tudo isso é que a intensidade do esforço é tão óbvia para quem está olhando de fora que gera exatamente o efeito contrário. Evidencia ainda mais a origem recente e instável daquele status. Isso cria uma fricção muito interessante para a nossa análise aqui. Se o emergente, o tal do novo rico, está preso no trânsito de Miami tendo um quase colapso nervoso para decorar gramática no pendrive, onde está a elite tradicional nessa hora? O que o herdeiro de terceira geração está fazendo? Ele estuda 6 horas por dia em vez de 3? De modo algum, ele provavelmente está na praia relaxando. A grande diferença estrutural é que a elite tradicional não estuda o idioma com essa intencionalidade frenética. Esse dinheiro velho, digamos assim, vive e opera sobre um fuso horário completamente diferente, que o autor chama de tempo legitimador. Tempo legitimador. Isso. A premissa básica da existência deles é a ideia do desde sempre. A fortuna está cravada lá na árvore genealógica da família há tantas gerações que o esforço bruto que gerou aquele capital lá atrás já foi apagado da memória coletiva. Então o capital cultural, coisas como o domínio perfeito do inglês ou do francês, já vem empacotado nessa herança? Sim, é como se viesse no sangue. Eles não precisam acordar aos 40 anos e decidir que têm que atingir as 1.200 horas de estudo para que alguém os respeite.
O inglês é simplesmente o idioma que a babá sussurrava para eles no berço, ou que eles assimilaram de um jeito orgânico durante os anos em que foram enviados para colégios internos caríssimos nos Alpes suíços. Para entender isso num nível mais profundo, a gente precisa invocar aqui as teorias do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Elas formam a espinha dorsal de muitas análises sobre elites. O Bourdieu destrincha a sociedade não só pelo capital financeiro, o dinheiro em si, mas principalmente pelo capital cultural. Que seria a educação e os gostos da pessoa. Exato. O que você sabe, seus gostos estéticos, os idiomas que você fala, e também pelo capital social, que é basicamente quem você conhece, o seu networking de berço. O domínio do inglês desde sempre compõe o que o Bourdieu chama de hábitos. O hábitos é um conjunto de disposições invisíveis, maneiras de andar, de falar, de comer e de reagir a situações. E isso é internalizado pelo indivíduo a partir do ambiente familiar dele de uma forma tão profunda que ele sequer percebe que aprendeu aquilo um dia. Parece mesmo um dom genético. Nossa, o Alcoforado ilustra essa questão do hábitos com um exemplo sensacional sobre o corpo diplomático de Itamaraty antigamente. Eu fiquei impressionada lendo. Ah, o exemplo dos manuais. É ótimo. Sim, ele menciona que simplesmente não existiam manuais institucionais ou aulas formais para ensinar os novos embaixadores as coisas mais básicas de etiqueta, tipo, qual taça usar para qual tipo de vinho num jantar de estado, ou a cor correta do terno para um evento noturno. E a lógica por trás disso é brutal, né? Muito brutal. A lógica era o seguinte: se você precisa ser ensinado formalmente a não cometer uma gafe social num jantar, é porque você inegavelmente não pertence àquele círculo de poder. Ensinar regrunhas de etiqueta seria o equivalente a transformar a alta diplomacia num programa de dicas de estilo da televisão. O hábitos refinado não se aprende num quadro negro. Ou você traz ele de casa, incrustado na sua formação familiar, ou você está irremediavelmente fora. Essa recusa sistemática em formalizar o aprendizado das regras é a essência do poder da elite tradicional. Pensa comigo. Se eles transformam os códigos de conduta e as regras de etiqueta em um manual, ou em um cursinho que qualquer um com dinheiro possa comprar e dominar, eles perdem o monopólio da distinção. E é justamente aqui, nesse ponto exato, que nasce a profunda animosidade entre esses dois grupos. Então, vamos dissecar essa animosidade, porque eu acho que existe um senso comum muito enganoso sobre ela. A gente sabe que o rico tradicional tem um verdadeiro asco do novo rico. Verdade. Fogem como o diabo foge da cruz. Ele acha o emergente incrivelmente cafona, sem classe, e muita gente que vê de fora interpreta isso simplesmente como um esnobismo clássico, ou até mesmo uma pitada de inveja. Inveja. Porque o novo rico frequentemente tem muito mais dinheiro vivo, muito mais liquidez na mão para gastar de forma imprudente e se divertir do que o herdeiro, que muitas vezes está com o patrimônio todo imobilizado em fazendas e casarões caindo aos pedaços. Mas, prestando atenção na sua explicação sobre o monopólio da distinção, me parece que o buraco é bem mais embaixo. Não tem nada a ver com inveja. Você tem absoluta razão. Não há qualquer inveja da capacidade de gasto ou da liquidez. O asco que a elite tradicional sente é, na verdade, um mecanismo de defesa sociológico contra uma ameaça direta à sua própria narrativa de superioridade. Um novo rico é estridente, ele é barulhento, ele exibe aqueles cintos com logos gigantes da Gucci, anda com joias cintilantes na beira da piscina em pleno sol do meio-dia, consome de forma desenfreada. E faz questão de mostrar que está consumindo. E, acima de tudo, faz questão de exibir ruidosamente o inglês que acabou de aprender. Ao agir dessa forma tão chamativa, o emergente acaba escancarando para a sociedade inteira que a exclusividade é, no final das contas, um produto que pode sim ser comprado se você tiver os recursos financeiros certos. Ele demonstra que o muro do castelo pode ser escalado com uma montanha de dinheiro. Isso destrói completamente o mito sagrado do herdeiro, o mito de que o privilégio dele é algo natural, inato e intransferível. Nossa, isso vira o jogo completamente na minha cabeça, porque é aí que entra aquela obsessão atual pelo quiet luxury, o luxo silencioso. Sem dúvida. O quiet luxury é a resposta perfeita a isso. Aquela estética de bilionário que usa um suéter de cashmere liso, sem nenhuma etiqueta aparecendo, que parece uma roupa super comum, mas que na loja custa o equivalente a um apartamento de classe média.
combinando isso com móveis rústicos que foram herdados do bisavô. O luxo dele sussurra, enquanto o luxo do emergente grita com o megafone. Perfeito. Mas o que me vem à mente agora como uma epifania mesmo, é que o luxo silencioso só existe, ele só tem força real como um marcador de status, porque ele atua como um contraponto direto ao exagero. A elite tradicional depende existencialmente do novo rico ser cafona. Se o emergente, num passe de mágica, ficasse discreto e contido do dia para a noite, a sofisticação silenciosa do herdeiro ia perder totalmente a função de destaque dela. Ninguém ia notar. Eles usam o comportamento espalhafatoso dos novos ricos como um espelho reverso. É para validar o próprio requinte. Tipo, eu sou elegante justamente porque eu não sou aquilo ali. Essa é uma análise sociológica impecável da sua parte. É de fato uma dependência simbiótica oculta. A estridência da nova riqueza é o palco perfeito, iluminado, onde a elite tradicional encena a sua própria superioridade moral e cultural. Faz todo sentido. A ausência daquelas marcas visíveis no suéter de cachemir é uma mensagem muda que diz o seguinte: eu sou tão seguro da minha posição dominante na pirâmide social há tantos séculos que eu não preciso de um letreiro luminoso de uma marca italiana para provar a ninguém quem eu sou. E isso nos traz de volta com força para a questão do idioma, o inglês. Exato. O herdeiro não faz questão de ostentar um vocabulário rebuscado. Ele apenas utiliza o idioma estrangeiro com a mesma naturalidade de quem está pedindo um copo d'água num restaurante. Porque qualquer esforço visível é visto como algo vulgar por eles. A verdadeira vulgaridade na visão do rico tradicional reside na tentativa desesperada de tentar pertencer a algo que não é o seu lugar por direito natural. O que nos empurra para a constatação de que aqui no Brasil, examinar a riqueza só através da lente do extrato bancário ou do imposto de renda é olhar para a fotografia completamente errada. O padrão de vida nessas altas esferas da sociedade funciona na prática como uma zona moral. Uma zona moral e uma trincheira, eu diria. É uma trincheira armada com conhecimentos e regrinhas veladas que vão definir o seu valor existencial dentro daquele grupo fechado. Para quem está de fora e acabou de ascender financeiramente, como os nossos personagens lá, o Mário Jorge e a Claudete, a fluência no inglês não é uma ponte de comunicação normal com o mundo exterior. De jeito nenhum. É uma ponte levadiça, pesadíssima, que precisa ser abaixada à força, com muito suor e 1.200 horas de cursinho, para aqueles que consigam finalmente entrar no castelo medieval. Já para quem nasceu lá dentro, o idioma é apenas o ar monótono que se respira nos corredores. Essa dinâmica toda levanta uma reflexão final que eu gostaria muito que o pessoal que está nos ouvindo parasse para digerir com bastante cuidado agora. Diga lá. Porque ela expõe o motor perpétuo da desigualdade simbólica. A gente acompanhou aqui o esforço titânico do emergente. O cara sofre, ele transpira nas salas de aula, gasta com professores intensivos, devora sistemas, compra metodologias e, finalmente, anos depois, ele conquista o prêmio. O sonho dourado. Ele domina a língua com um primor absoluto. Elimina o sotaque brasileiro e absorve perfeitamente todos os códigos de etiqueta daquele meio. O que acontece nesse exato momento glorioso? Será que a elite de herdeiros tradicionais vai finalmente reconhecer o mérito desse emergente? Vai abrir as pesadas portas de carvalho do seu círculo íntimo e recebê-lo como um irmão, como um igual? Apenas porque a barreira técnica do idioma e das boas maneiras foi vencida? Olha, a história humana nos mostra que quem detém a chave do clube VIP raramente fica feliz em ter que fazer cópias extras para os recém-chegados, sabe? Eu diria que a linha de chegada para a aceitação definitiva simplesmente não foi construída para ficar parada no mesmo lugar. Essa é a grande e cruel armadilha do capital cultural e das regras de distinção que o livro nos mostra. A elite tradicional nunca cede espaço de forma passiva. No momento exato em que eles percebem que a fronteira específica do inglês fluente ou de qualquer outro código foi invadida pelas massas de endinheirados emergentes, esse código perde instantaneamente o seu valor como um demarcador de exclusividade. A magia acaba. A magia acaba. A resposta previsível da elite não é a inclusão do recém-chegado, é a fuga. A elite vai simplesmente abandonar o idioma inglês como critério principal de separação. E logo no dia seguinte vai inventar um muro completamente novo e invisível. Sempre movendo a trave do gol. Sempre. O novo muro
Pode ser a exigência de apreciar profundamente um tipo obscuro de arte renascentista que só tem em meia dúzia de galerias. Ou a capacidade de entender todas as nuances de esportes aristocráticos, como o polo ou o hipismo. Ou até mesmo adotar um novo dialeto social totalmente opaco para quem vem de fora. A distinção social é um jogo que nunca, em hipótese alguma, termina. As regras apenas são alteradas em total silêncio pelos verdadeiros donos do tabuleiro. Nossa, é de explodir a cabeça pensar nisso. É a terrível sensação de que você passou anos instalando o sistema operacional mais avançado e complexo no seu equipamento, consumindo tempo e recursos que pareciam infinitos, e na manhã em que você finalmente tenta se conectar àquela rede exclusiva da elite, você descobre que os donos desativaram os servidores durante a madrugada inteira e migraram para uma tecnologia nova que você sequer sabia que existia. É um ciclo sem fim de frustração e exclusão. É ao mesmo tempo perturbador e muito fascinante entender como a cultura molda nossos comportamentos em camadas que a gente muitas vezes nem para perceber no dia a dia. Bom, eu agradeço de verdade a companhia de quem acompanhou a gente em mais essa exploração minuciosa. Fica o nosso convite para olharmos com muito mais cuidado e até compaixão para o peso invisível de cada idioma e de cada código social que a gente tenta aprender. Um grande abraço a todos que nos ouvem e até o nosso próximo mergulho nos bastidores da sociedade.